Alô, amiguinhos. Antes de mais nada, quero apresentar a vocês os ursinhos Gummy. Eles são de uma raça muito especial de pequenos ursos que viveram nos tempos da Renascença. Os Gummies que vocês conhecerão agora são os últimos remanescentes desta raça que já foi muito grande no passado. Eles têm certos poderes mágicos. Quando bebem um suco de frutas Gummy, eles ganham uma força descomunal, dão saltos altíssimos, mas só recorrem a esses poderes mágicos a serviço do bem ou em defesa dos fracos e oprimidos, ou dos seus amigos humanos, o rei Jorge, a princesa Carla, sua filha, e o jovem Crispim. Muita gente não acredita na existência dos ursinhos Gummy, porque eles vivem escondidos em seus abrigos subterrâneos para se proteger dos inimigos que tentam se apoderar dos seus poderes mágicos. E agora, com vocês, os ursinhos Gummy. E aqui está a primeira história dos ursinhos Gummy. O feitiço do Maguinho. Maguinho Gummy, o mágico amador dos ursinhos Gummy, estava de pé, orgulhoso diante de um candelabro. Preste atenção, Crispim. Estou pronto para fazer o meu novo feitiço luminoso. O rapazinho ficou surpreso. Mas eu já vi o senhor fazer mágicas antes. Só que eu tinha que ler no papel. Este é um feitiço que eu aprendi de cor. Afaste-se, isto pode ser perigoso. O ursinho roxinho semicerrou os olhos, deu uma volta completa, agitou os braços e mexeu os dedinhos. Luzendo, acendendo, agora um! Apenas uma velhinha no fundo produziu uma chamazinha. O Maguinho arfava exausto. Muito bom, não é? Maravilhoso, Maguinho! Vamos lá mostrar aos outros. Crispim o agarrou pela manga e o puxou até a cozinha. Mas os outros Gummies não tinham tempo para truques de mágica. A vozinha estava batendo na torneira da pia com uma frigideira velha. É uma catástrofe. A nossa água se acabou e nós precisamos desse precioso líquido para fazer mais suco de frutas Gummy. Bronquinha, veja se consegue consertar isso. O Bronquinha olhou para a torneira seca. Isso nunca havia acontecido. Deve ser apenas um cano entupido. Eu vou pegar as ferramentas. Maguinho argumentou com ele. Já que a água é bombeada, o problema poderia estar na fonte. É melhor a gente ir até lá para ver. Bronquinha abanou a cabeça. Eu digo para ficarmos aqui e cavarmos. Ele ganhou um olhar frio da vozinha. Você pode ficar e cavar o terreno inteirinho se quiser, seu velho tolo, mas eu vou com o Maguinho. De volta à biblioteca da Toca dos Gummies, Maguinho mostrou aos outros um mapa. A nossa água vem daqui. Chama-se estamento de bombeação. Quer dizer, estação de bombeamento. É perto deste rio. Então, Tiquinho brandiu a sua espada de madeira no ar. Opa! Uma aventura! Para os túneis rápidos! Crispim não estava muito contente quando ele, Maguinho, Tiquinho e a vozinha entraram num dos muitos carros dos túneis rápidos. Aquela montanha-russa subterrânea o enchia de medo. O carro rodou suavemente para frente e então caiu com a velocidade de um foguete. Crispim gritava enquanto eles atravessavam a escuridão numa carreira desabalada, com solavancos das curvas e espirais de cabeça para baixo. Quando Crispim saiu cambaleando daquele carro, ouviu um ruído bem alto. Ai, que barulho é esse, Maguinho? O mapa mostra uma pequena queda d'água na estação de bombeamento. Mas quando eles saíram para a luz do dia, eles se encontraram de um lado do rio que caía ruidosamente centenas de metros. A vozinha surpresa disse: Oh, uma pequena queda d'água. Maguinho ficou abalado. O mapa indica a estação de bombeamento do outro lado. Tiquinho apontou para uma ponte feita de cordas escorregadias. Vejam, é uma ponte. Podemos atravessar a cachoeira por ali. Minha nossa, isto é terrível. Terrível. Maguinho gemeu quando olhou da precária ponte para as águas que caíam esmagadoramente. Tiquinho sussurrou para Crispim. O Maguinho tem medo de alturas. Maguinho pisou sobre a ponte que balançava. A vozinha gritou. Não olhe para baixo. Olhe só para as árvores lá do outro lado. Ele se esforçou até a metade e então se congelou. Eu não consigo me mexer. Crispim engatinhou até o Maguinho e se abaixou. Venha! Suba nas minhas costas, Maguinho. Eu o levo até o outro lado. O ursinho assustado quase sufocou Crispim ao subir, mas logo todos estavam a salvo lá do outro lado. Tiquinho apontou para uma clareira. Veja!
Sejam ogros! Devemos estar no território do Duque Duro. Vozinha mandou que ele se calasse e espreitou pelos arbustos para ver os feiosos guerreiros. Vamos dar a volta por eles e continuar nosso caminho. Logo, Crispim e os Gummies estavam descendo por um lance de uma antiga escadaria de pedra. Maguinho estava com o nariz no mapa. Acho que este é o caminho certo para o fundo da cascata. Maguinho se deteve e se equilibrou na beira de uma longa queda. Crispim olhou para baixo. Nossa, essa escada está se arrebentando. Acho que vamos ter que descer de corda. Lá na base da queda d'água, Tiquinho achou uma grande porta antiga com um urso esculpido em cima. Esta deve ser a estação de bombeamento, não é, Maguinho? Bom trabalho, Tiquinho. Agora eu vou experimentar o meu medalhão Gummy. Maguinho o introduziu na fechadura antiga. Os portões maciços se abriram e os ursinhos entraram cuidadosamente na escuridão. Vozinha tirou um archote da parede. Maguinho se apressou ansioso e o agarrou. Deixe que eu acendo com a minha máscara. Luzendo, acendoram, dentro, luzendo, aguendo, acendoram. Não aconteceu nada. Acho que eu troquei as palavras. Vozinha lhe tirou o archote impaciente. Muito impressionante, Maguinho, muito impressionante. Então ela o acendeu com a mão. Maguinho suspirou. Lá dentro, eles encontraram uma sala gigantesca, cheia de enormes engrenagens de madeira e grossos canos de metal que seguiam em todas as direções. Vozinha admirava tudo, maravilhada. Os ursinhos Gummy construíram tudo isso. Maguinho concordou, espantado. É, mas tem funcionado esses anos todos sem ninguém fazer a manutenção. Até agora. Disse Tiquinho, admirando aquela maquinária silenciosa. Crispim olhou ao redor. Maguinho, o problema pode ser aquele ali. Ele apontava para um tronco entalado dentro de uma enorme roda d'água. É, isso mesmo. Mas como vamos consertar? O rapaz aventureiro ergueu as mangas e disse. Me dê um pouco de suco de fruta Gummy que eu subo lá e desenguiço. Logo ele estava escalando aquela maquinária íngreme. Já no alto da roda d'água, Crispim bebeu seu frasquinho de suco de fruta Gummy. Num instante ele ficou tão forte quanto 50 homens. Crispim agarrou o grosso tronco, empurrou, e aí os pés escorregaram. Ele caiu, mas se agarrou a uma pedra molhada e se segurou. Lentamente ele conseguiu subir de volta e empurrou o tronco mais uma vez. Mas desta vez o tronco se mexeu, bem na hora em que as forças de Crispim se esgotavam. Mas o tronco teimoso voltou para o seu lugar. Todos se preocuparam, mas aí, com toda a pressão da queda d'água, a roda lentamente se mexeu e expeliu o tronco. As engrenagens gigantescas giraram e a água começou a bombear. Mas lá na toca dos Gummies, Bronquinha mexia com um cano. De repente, uma golfada de água o derrubou. Ele ficou esperneando e resmungando. Eu tinha razão. Eu consertei. Espere só até Vozinha ver isso. Já que a estação de bombeamento funcionava outra vez, os Gummies e Crispim subiam de volta para o alto da cachoeira. De repente, dois ogros se esgueiraram das sombras e agarraram os ursinhos. Vozinha gritou. Fuja, Crispim! Os ogros perseguiram o rapaz pela mata. Crispim prendeu-se rapidamente a um galho e derrubou o primeiro ogro. Tiquinho rolou livre. Obrigado, Crispim. Agora é comigo mesmo. Tiquinho bebeu seu suco de fruta Gummy e quicou bem em cima dos ogros, libertando Maguinho e Vozinha. Vou andando, pessoal. Encontro vocês do outro lado do rio. Então Tiquinho levou os ogros numa perseguição maluca pela floresta. Crispim e os Gummies retornaram pela ponte de cordas bambas. Crispim olhou para trás e viu Tiquinho quicando pela ponte com os ogros bem atrás dele. Temos que cortar as cordas. Maguinho pigarreou e disse. Talvez eu possa tentar queimá-las. Ora, sinceramente, Maguinho. Exclamou Vozinha, mas Crispim aprovou. É uma ótima ideia. Eu sei que ele consegue. Mas com os ogros avançando pela ponte, Maguinho entrou em pânico. Não vou conseguir, Crispim. Eu não vou acertar. Respire bem fundo e se acalme. Você sabe aquele feitiço. Então Maguinho se concentrou nele. Luzendo, acendendo, agora! As cordas começaram a se queimar. Tiquinho saltou para os ares na hora em que as cordas estalaram.
A ponte caiu e os ogros se precipitaram nas águas abaixo. Quando Tiquinho descia, Crispim inclinou-se na beirada e o apanhou. Vozinha deu um tapinha nas costas de Maguinho. Ah, você conseguiu, Maguinha. Você é um mágico de verdade, afinal. Quando os viajantes voltaram para casa, Bronquinha já os estava esperando. Imagino que já saibam que perderam seu tempo. Eu dei um jeito na água sozinho. Vozinha abanou a cabeça. Bronquinha, como de costume, você nem sabe o que está falando. E ela o deixou falando sozinho em frente à porta. Eu sei muito bem, eu consertei. Os outros estavam exaustos por causa da longa viagem, mas Maguinho se sentia muito bem consigo mesmo. Pancinha notou isso. Diga, Maguinho, você conseguiu se lembrar daquele feitiço luminoso? Maguinho sorriu. E com um simples aceno da mão dele, todas as velas do salão principal produziram chamas brilhantes. Maguinho respondeu sorrindo. É, sim. Acho que se pode dizer que me lembrei. E assim termina a história O Feitiço do Maguinho, dos Ursinhos Gummy, de Walt Disney. Então, amiguinhos, gostaram da primeira história dos Ursinhos Gummy? Eles não são mesmo um barato? Pois aqui estão eles outra vez. E agora com vocês, os Ursinhos Gummy em O Salvamento. A voz da vozinha Gummy enchia a toca dos Gummies quando ela agarrava uma peça de quebra-cabeça. Você colocou a primeira peça, por isso eu é que vou colocar a última. Mas Bronquinha não queria soltar a peça. É, só que eu que achei o quebra-cabeça. Cada um puxou a peça para um lado até que ela se quebrou. Os dois Gummies caíram para trás, espalhando o quebra-cabeça por toda a sala. Vozinha gritou zangada. Não se atreva a falar comigo outra vez. Os outros ursinhos Gummy não gostavam de ouvir Vozinha e Bronquinha brigarem, e então saíram para colher frutas Gummy. Todos estavam com as cestinhas cheias, menos Pancinha. Ele estava com fome. De repente, um coelho passou disparado por entre as pernas de Pancinha. Opa! Pancinha olhou para o coelho que fugia. Ah, coitadinho do coelhinho. Parecia estar morto de medo. Pancinha não sabia que o coelho tinha um bom motivo para estar com medo. Estava sendo caçado. Mais adiante, o coelhinho caiu direto numa grande rede. Um homem alto e sinistro o puxou de lá e o sacudiu. Nada pode escapar do grande Davini, seu roedor desmiolado. Mas eu vou lhe dar uma oportunidade justa de fugir. Corra! Logo após soltar o coelho, ele jogou um punhado de pó sobre o bichinho. Instantaneamente, ele se transformou em pedra. Davini então o ergueu. Mais uma bela peça para minha coleção. Davini levou a estatueta de coelho para sua carroça, que estava cheia de outros animais petrificados. Esse é o melhor pó mágico que eu já roubei. Ele faz todos pensarem que eu seja um grande escultor. Então, sinetas começaram a repicar ali perto. As minhas armadilhas! Davini correu para lá, mas não para encontrar animais, e sim 4 ursinhos falantes nas jaulas penduradas na árvore. Como? Ursinhos Gummy? Mas eu pensei que eles só existissem em contos de fadas. Maguinho tentou ocultar a identidade dele. Ignore a gente. Não somos realmente gaminhos ursos. É ursinhos Gummy. Pancinha acrescentou. É, estamos só fantasiados de gummies para um baile à fantasia. Os ursinhos se entreolharam nervosamente. Davini esfregou as mãos de alegria. Nem tentem enganar um artista enganador. Vocês me tornarão rico assim que eu os imortalizar em pedra. Na toca dos Gummies, Bronquinha olhava para as horas. Já é tarde. É melhor eu ir procurar os outros. Mas eu vou sozinho. Quem precisa da vozinha? Logo ele havia encontrado Davini e os outros Gummies.
Mas o que ele não sabia era que Vozinha também já estava lá, espionando aquela cena. Davini segurava um punhado de pó mágico diante dos gummies engaiolados. Agora, façam umas poses bem bonitinhas que eu solto vocês. Em vez disso, ele os transformou em pedra. Os ursinhos Gummy vão me trazer uma fortuna. Bronquinha agarrou um cipó. Eu vou mostrar a ele o que é se meter com os gummies. Ele se arremessou tentando derrubar Davini, mas foi direto para uma rede que Vozinha estava reservando para o escultor. Bronquinha olhou para cima, resmungando. Você estragou tudinho. Por que você se meteu? Mas a discussão deles foi interrompida quando Davini correu atrás deles. Mais 2 ursinhos para minha coleção. O escultor malvado perseguiu os 2 gummies, mas eles escaparam. Deixe eles pra lá. Vou ganhar bastante com os outros ursinhos no castelo de Dunwich. Ele colocou os 4 gummies de pedra na sua carroça e pôs-se a caminho. Quando ele partiu, Bronquinha saltou de dentro do mato. Você está sempre estragando tudo. Agora depende de mim salvar os outros. Vozinha o puxou pela orelha. Ótimo, então me siga. Davini parou a sua carroça dentro do pátio real e expôs as suas espantosas estatuetas para uma multidão maravilhada. Aproximem-se e admirem a arte mais incrível de todo mundo. O realismo é a minha especialidade. Sir Tuxford olhava para uma águia de pedra. Esta é uma peça muito bela, artesão. Mas o senhor tem uma igual com as asas abertas? Mas é claro. Davini iluminou-se com um sorriso matreiro. O escultor entrou na sua carroça, resmungando. É um freguês muito exigente. Bronquinha e Vozinha observavam secretamente enquanto ele lia as palavras esculpidas numa pedra. Bimbala, bimbolo, mobimbo, bimbam. A águia se despetrificou por um instante e abriu as asas para fugir. Mas Davini jogou seu pó mágico, transformando a pobre ave outra vez em estátua. Pronto. Isso deve satisfazer aquele ignorante. O rei Jorge chegou então ao pátio acompanhado de Crispim e a princesa Carla. Davini abriu a lateral da carroça com um floreio. Especialmente para Vossa Majestade, a minha impressão dos lendários ursinhos Gummy. Carla exclamou encantada. Iguaizinhos aos dos meus livros de contos. O rei Jorge exclamou com espanto. Eu os compro, senhor escultor. E Crispim exclamou meio confuso. São o Tiquinho e os outros. Mas como? Subitamente, Crispim foi puxado para trás secretamente por mãos pequenas. Vozinha! Bronquinha! O que foi que houve? Vozinha explicou antes que Bronquinha falasse. Aquele falso escultor usou um pozinho mágico para transformar os outros em estátuas. Só podemos quebrar o feitiço com um tablete especial de pedra. Você tem que nos ajudar. Crispim escondeu os 2 dentro de barris. Fiquem aqui hoje até a noite. Eu tive uma ideia. Naquela noite, Carla admirava as estatuetas colocadas ao longo da parede do seu quarto. Eu as adorei, papai. Mas e quanto a estes 2 espaços vazios? O rei Jorge sorriu, dizendo... Não podem ficar assim, não é mesmo, filhinha? Vou conversar com o escultor imediatamente. Carla o abraçou afetuosamente e depois ela acariciou o narizinho da estatueta de pancinha. São tão bonitinhos. O rei fez uma visitinha aos aposentos do castelo onde Davini se hospedava. Eu quero designar o senhor para esculpir mais 2 ursinhos Gummy. Dinheiro não será problema. Mas é claro, Majestade. Depois que o rei se foi, Davini tramou. Eu tenho que encontrar aqueles outros 2 ursinhos. Enquanto isso, Crispim se esgueirava numa janela superior ali perto. Tio, Vozinha! Bronquinha! O quarto do Davini é logo ali. Subam pela trepadeira. Vou dar um jeito para ele não ver vocês. Saindo dos barris onde estavam, Bronquinha curvou-se deselegantemente para a Vozinha. Primeiro, os mais velhos. Vozinha pisou nos ombros dele e subiu na trepadeira. Eu vou subir tão devagar que você vai envelhecer. E logo os ursinhos brigões já se esgueiravam pela janela de Davini. Enquanto isso, Crispim chegava à porta de Davini com uma bandeja de guloseimas. Crispim ofereceu, sorrindo. O senhor aceita um lanchezinho?
Enquanto Davini olhava aquelas delícias, Bronquinha e Vozinha se esgueiraram e pegaram a pedra. Mas eles começaram a escutá-la. Deixe que eu... Não pode deixar. Eu levo. A pedra caiu e se quebrou numa dezena de pedaços. Davini virou-se e disse: Os outros 2 ursinhos. Enquanto Vozinha catava os pedacinhos, Crispim derrubou as guloseimas sobre Davini. Mas o que é isso? E ele e os ursinhos saíram em disparada pelos corredores. O escultor correu atrás deles. Voltem aqui, seus ursinhos! Crispim e os ursinhos se esconderam no quarto de Carla, onde a princesa estava dormindo. Enquanto Bronquinha e Vozinha juntavam os pedaços da pedra quebrada, recomeçaram com as brigas de sempre. Ora, Bronquinha, por que você... Isso não era para discutirem, vou acordar a princesa. Eles sabiam que ele tinha razão. E então Bronquinha emendou os pedaços e amarrou a pedra com um cordão. Bimbala, bimbolo, bimbo, bimba. Todos os games despetrificaram. Crispim apontou para a janela. Depressa, vão embora daqui. Quando Crispim se virou para fugir, Davini entrou pelo quarto, imprensando Crispim atrás da porta. O falso escultor procurava freneticamente os ursinhos. Eu sei que estão aqui dentro. Carla acordou assustada. Mas claro que estou aqui. Este é o meu quarto e se não for embora eu vou chamar os guardas. Davini a transformou numa estátua e correu a escada abaixo. Crispim saiu trôpego de trás da porta e viu a princesa de pedra. Essa não. Tendo chegado ao pátio, Davini encontrou os ursinhos segurando a pedra. Ele pegou o seu frasco com um pozinho mágico e partiu lentamente para eles. Talvez a gente possa fazer sociedade. Mas quando ele já estava para jogar o pozinho neles, Tiquinho se arremessou dependurado numa corda e roubou o frasco. Bronquinha ironizou para Davini. Vamos lhe dar uma chance, falso artista. Hoja! Davini disparou para sua carroça e fugiu, rindo. Pensou que houvesse escapado, mas Bronquinha e Vozinha leram juntos os dizeres da pedra. Bimbala, bimbolo, bimbo, bimba. Todos os animais petrificados da carroça voltaram à vida. Davini foi arremessado ao chão. Aves puxavam o camisolão dele e ratos mordiam seus calcanhares. Socorro! Socorro! Não parem com isso! Socorro! E o escultor malvado desapareceu dentro da noite com os animais a lhe picarem e beliscarem. Bom, parece que não vamos mais precisar disto aqui. Vozinha começou a tirar a pedra dentro de um poço. Crispim correu até lá e quase mergulhou no poço para pegá-la. E ofegante disse: Eu preciso disto. Carla ainda é uma estátua. Crispim se virou e subiu correndo a escada até o quarto dela, mas Vozinha o deteve. Espere, eu vou lhe mostrar como é que os games trabalham juntos. Ela e Bronquinha beberam seu suco de fruta gummy. Então pegaram Crispim e começaram a quicar cada vez mais alto, até chegarem à janela de Carla. Crispim acenou em despedida aos gummies que já iam para casa. E então ele se aproximou da princesa petrificada e leu as palavras da pedra. Bimbala, bimbolo, mobimbo, bimbam. Carla se despetrificou e começou a gritar exatamente de onde havia parado. Guardas! Socorro! Guardas! Crispim, o que ele está fazendo aqui? Cadê as minhas estátuas? O rei Jorge então entrou no quarto. Carla, o que houve? Crispim respondeu. Foi aquele escultor miserável, majestade. Ele roubou os ursinhos de Carla. O rei mandou seus cavaleiros saírem para agarrar o escultor malvado. Mas Carla sabia que eles jamais encontrariam as estátuas dos gummies. Carla olhou para os 6 lugares vazios na parede. Ah, Crispim, eu adorava mesmo aqueles ursinhos. Pareciam tão reais. Elas me fizeram acreditar que eles existiam realmente. Crispim concordou. Mas existem, existem. Carla virou-se para ele com um olhar de estranheza. Crispim disfarçou. Ah, na sua imaginação, eu quero dizer. E assim termina a história O Salvamento, com os ursinhos Gummy, de Walt Disney.